E aí, turma, como é que você está? Tudo bem? Hoje vamos falar do reino protoctista. Talvez você esteja até estranhando, né? Eu não falar protista, mas os dois termos são corretos. Você pode falar protista ou usar um termo mais contemporâneo, que é o reino protoctista, beleza? Bem, a gente vai fazer esta primeira aula e você vai assistir a sequência, porque vai ter uma série de outras aulas na sequência para você acompanhar todas as informações sobre o reino, sobre algas, sobre doenças e características gerais. Então a gente começa a falar das características gerais. Veja só, nós encontramos aqui algas e protozoários. Eles fazem parte deste reino. Só tome muito cuidado. A maioria das algas estão aqui neste reino, mas você não pode incluir as algas cianobactérias, aquelas que você já estudou, lembra? No reino Monera. Elas fazem parte do reino Monera. Antigamente chamava-se cianofícias, algas azuis. Essas são procariontes, você deixa de fora. Por quê? Porque nós estamos falando de um reino onde somente vamos encontrar seres eucariontes, ou seja, que apresentam um núcleo envolto por uma carioteca, beleza? Então, as algas e os protozoários. Estas algas, elas podem ser unicelulares ou podem ser pluricelulares, beleza? Muito bem, uni ou pluricelulares. Mas, quando se falar em protozoários, somente seres unicelulares. É bem fácil. As algas têm representantes uni e pluricelulares e os protozoários representantes somente unicelulares. Outra coisa importante, as algas são seres produtores. As algas fazem fotossíntese, então são seres autotróficos. Isso é super importante. E veja que eu nem estou aqui abordando muito temas sobre algas, porque você vai assistir uma aula específica sobre elas. Mas o que eu posso já adiantar nessas características gerais é que as algas, algumas podem ter um comportamento mixotrófico. Esse mix significa mistura. Então, algumas algas, na privação de luz, elas podem ter um comportamento heterotrófico e na presença de luz, um comportamento autotrófico. Então, quer dizer que é possível, mas não é uma coisa muito comum de acontecer, que uma alga tem esse comportamento, ora autotrófico, ora heterotrófico. E aí você chama isso de mixotrófico, beleza? Muito bem. O que mais? Outra coisa importante é que se você sabe que as algas são seres autotróficos de forma geral, os protozoários sempre vão ser seres heterotróficos. Os protozoários, pessoal, são seres que comem alguma coisa, que ingerem alguma coisa. Eles não fazem sínteses, eles não fazem quimiossíntese, não fazem fotossíntese. Respiração. Respiração, isso falando de forma geral para o reino, podem ser respiração aeróbica ou aeróbios com oxigênio e anaeróbios ou anaeróbicos sem oxigênio. Então essas duas possibilidades a gente vai encontrar em relação à respiração, com oxigênio, sem oxigênio. Inclusive é possível encontrar anaeróbios facultativos e estritos. Aqueles facultativos que vivem na presença e na ausência do oxigênio, e aqueles que são estritos, que vivem somente na ausência do oxigênio. Olha quanta diversidade! O que mais? Sobre a reprodução, ainda de forma geral, você encontra reprodução sexuada e reprodução assexuada. Como estamos falando de seres muito pequenos, seres protozoários, por exemplo, que são sempre unicelulares, nós não podemos pensar que existe, por exemplo, gametas. Aqui não se fala em espermatozoides, não se fala em óvulos, mas quando há a reprodução sexuada, o ser que faz essa reprodução tem variabilidade genética. E é isso que define ser sexuada ou não. Com variabilidade genética, então vamos encontrar reprodução
sexuada. Se não há variabilidade, sim simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V, um divide-se em dois ou em muitos, então estamos falando em reprodução assexuada. Beleza? Muito bem. Não esquecendo, falamos no início que são todos representantes eucariontes, que apresentam todos do reino, são seres que apresentam carioteca, envolto do material genético, não dá para esquecer, ok? E o seu habitat pode encontrar no solo, tem protozoários que vivem no solo úmido, tem protozoários e algas que vivem na água doce, dulcícolas, assim como também que vivem na água salgada, que aí é uma grande diversidade. Nós precisamos também saber que em relação às algas, nós chamamos de pulmão do planeta. Como sabemos também que a maior superfície da Terra é recoberta por água, é claro, é natural também imaginar que nós temos uma grande concentração de algas e com uma grande assimilação de luz e fotossíntese. Por isso, se alguém libera mais oxigênio, esse mais só podem ser elas, o verdadeiro pulmão do planeta e não as florestas. Mas esse tema a gente abordou melhor lá na ecologia, quem é o verdadeiro pulmão do planeta. Mas só para você não esquecer, as algas. Agora, estamos falando de seres do reino protista. De forma geral, vamos pegar alguns protozoários então. Tem protozoário que é livre. O paramécio, por exemplo, é um protozoário livre, um protozoário ciliado que tu encontra na água doce, que você encontra numa tampinha de garrafa que caiu e a água da chuva ficou por um tempo. Você vai encontrar provavelmente protozoário ali dentro. Com o microscópio é bem fácil ver. E muito facilmente você iria ver protozoário livre como o paramécio. Agora, nós também encontramos protozoários, por exemplo, que são comensais. O que é um comensalismo? Que se alimenta de restos, por exemplo, na nossa boca, quando ficam resíduos de alimentos, é possível observar protozoário se alimentando na nossa boca ou na boca de um animal de resíduos de alimentos? É possível. Vou dar um exemplo mais prático. Imagina um cupim. Tu sabe que o cupim se alimenta de celulose. Mas a celulose é um polissacarídeo que o cupim não tem a capacidade de digerir. Tá, professor? Mas e como que ele se alimenta então de celulose? É que no seu tubo digestório existe um protozoário chamado triconinfa, que está lá dentro. Pela sua própria dieta, ele acabou se desenvolvendo dentro do seu tubo digestório, como por exemplo as bactérias que também vivem na nossa flora intestinal, no nosso intestino grosso. Quando o protozoário, quando o cupim se alimenta de celulose, a celulose é degradada pelo protozoário triconinfa. Então tu tem ali uma relação importante entre esses seres vivos. Bem, neste caso em especial, temos aí um exemplo de relação ecológica, beleza? Então, neste caso, se o cupim é beneficiado e se o protozoário também é beneficiado e vivem de forma obrigatória, temos aí um mutualismo, ok? O comensalismo, foi aquele outro exemplo, é quando um serve a mesa para o outro. Um é positivo e o outro é zero, ok? Então, por exemplo, tanto faz pegar o exemplo lá do tubarão e o peixe-piloto para você associar bem. O tubarão já comeu, o peixe-piloto come os restos do tubarão. É bom para o peixe-piloto, mas para o tubarão é zero. Então, quando nós falamos em comensais, pensa nisso. Aí você vai lembrar exemplos de protozoários comensais, tem que ser positivo para um, tem que ser zero para o outro. Mas quando é bom para um e bom para o outro, como é esse caso que eu citei aí do cupim, então é certo que estamos falando de um mutualismo, bom para o protozoário, bom para o cupim e necessário e obrigatório, ok? Muito bem. Então, pessoal, há também casos de protozoários que são parasitas, muitos casos de protozoários parasitas. E aí eu cito para vocês doenças que daqui um pouquinho a gente vai trabalhar: mal de Chagas, leishmaniose, malária, toxoplasmose, giardíase, amebíase, alguns nomes que daqui um pouquinho mais a gente vai trabalhar.
Por enquanto é isso, uma revisão objetiva. Próxima aula vamos dar continuidade, vou explicar para você melhor o que é a reprodução e como se faz e outras características sobre o reino protoctista. Até mais, valeu, tchau, tchau.